Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada a todo mundo que veio aqui assistir essa mãe de primeira viagem, dando uma de youtuber, para falar um pouquinho, sobre esse projeto, Pelas Veredas da Memória. Foi um projeto que foi premiado pela Fundação Pedro Calmon, que teve apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação, por meio da Secretaria de Cultura, por meio do Governo do Estado e do Governo Federal. Bom, e como é que eu cheguei nessa pesquisa? Como é que eu cheguei na Iracy? Estudando durante a graduação por um bom tempo a história do PCB, eu acabei percebendo, o trocadilho, através do PCB eu acabei percebendo que muita coisa, muita coisa se produziu, muita coisa foi produzida sobre a memória dos militantes dirigentes homens do PCB. Então, não só produção de memórias, mas a própria produção historiográfica, ela se voltou muito para as trajetórias desses homens dirigentes, dos seus feitos, das suas obras, das suas trajetórias. E aí, a nível de exemplo, a gente poderia falar de produção memorialística de João Falcão, de Leôncio Basbaum, de Agildo Barata, de Moisés Vinhas. E aí, o que é que aconteceu? Quando eu me dei conta dessa grande produção, eu fui procurar pesquisas que falassem das mulheres comunistas. Eu acabei fazendo uma revisão e percebendo que de 2000 para cá, mais especificamente, vem despontando cada vez mais pesquisas que são dedicadas a entender a história das mulheres ou a história do feminismo comunista de caráter comunista no Brasil. E aí seja através da recuperação de trajetórias de mulheres militantes, como é o caso, eu diria, dessa pesquisa, ou seja através de pesquisas que são relacionadas às próprias organizações de mulheres comunistas, Então, pesquisas que se voltam para entender quais eram as organizações de base de mulheres, Ou para entender qual era a participação de mulheres nos jornais do PCB, por exemplo. Então, essas pesquisas, elas estão a todo vapor durante os últimos anos e ainda assim, eu diria que o conhecimento produzido sobre a base feminina do PCB, ele ainda é diminuto, ele ainda carece de mais elucidações, ele ainda carece de mais produções. E eu espero que essa história, contada aqui, essa recuperação da história da Iracy, possa contribuir junto a essas pesquisas para a gente resgatar a trajetória e a importância dessas mulheres dentro do movimento comunista, tá bom? E aí, para falar um pouquinho, já dá para relacionar com as fontes da memória, porque por muito tempo, dentro da historiografia, usou-se a justificativa de que o nenhum protagonismo das mulheres na história, ou ainda a frivolidade, a simplicidade, era por ausência de fontes. Então, não existiam fontes para a gente construir a história dessas mulheres, não existiam fontes para a gente conseguir recuperar a trajetória, a importância, a agência dessas mulheres dentro da historiografia. E aí é que entram as fontes da memória, que foram as fontes da memória que a gente se utilizou nesse projeto como eixo central. E elas são fontes muito interessantes nesse caso, porque elas apresentam uma possibilidade, uma alternativa, um novo olhar, inclusive, sobre a história, trazendo para nós novas questões, novas problematizações e nos permitindo recuperar essas pessoas que são silenciadas, que são esquecidas por muitas vezes, porque não estão dentro dos documentos oficiais. E aí, quais foram as fontes que nós usamos nesse projeto? Falando em fontes da memória, foram 3 principais fontes. A primeira delas foi a oitiva da Iracy, a Comissão Milton Santos de Memória e Verdade da UFBA, que foi uma comissão aberta em 2014, teve a sua instauração muito voltada à criação da própria Comissão Nacional da Verdade. Então, a CNV, ela impulsionou uma série de criação de comissões da verdade, seja nos estados, seja nos municípios ou nas próprias instituições, como é o caso da UFBA. Além disso, a gente também usou o projeto Memórias da Educação na Bahia, Compartilhando Conhecimento. Foi um projeto desenvolvido na Faculdade de Educação da UFBA, pelo grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia, que tem a coordenação do professor Nelson Preto e da professora Maria Bonilla. E esse trabalho, que entrevistou também uma série de educadores, foi um dos nossos eixos para conseguir, através das memórias da Iracy, também recuperar esses fragmentos de trajetória. Por último, a gente utilizou o projeto Memórias Reveladas das Lutas Políticas na Bahia, foi o primeiro que eu tive contato, É um projeto muito interessante, voltada para a história oral e voltada para a coleta da história oral de depoimentos de ex-militantes que participaram das lutas políticas na Bahia durante a ditadura militar. Bom, acho que vale a pena problematizar um pouquinho
né? Podem surgir questionamentos sobre Aline, a utilização de fontes da memória, a mesma coisa que a utilização de fontes documentais? Não é a mesma coisa, mas não deixa de ser uma fonte, né? Eu particularmente me associo à linha que não estabelece hierarquias entre as fontes, principalmente porque toda fonte é socialmente construída. Então, se as fontes da memória são socialmente construídas, as fontes documentais também são, né? Cabe aí ao historiador, no caso a mim, saber olhar para essa fonte com um olhar crítico e aí investigar de todas as maneiras possíveis quais são os pontos, quais são os elementos que a gente pode questionar, que a gente pode problematizar, a fim de que a gente consiga se aproximar cada vez mais da complexidade dos nossos personagens, né? No meu caso foi a trajetória da própria Iracy. É óbvio que quando eu me deparei, né, com todas essas fontes da memória, eu tive a atenção de que geralmente a dimensão da experiência é a dimensão lembrada a partir dos depoimentos da Iracy. Então, o processo do lembrar, o procedimento da memória, ele é carregado de uma subjetividade, é carregado de uma carga alta de afetividade, inclusive de atualizações. E isso eu vou apontar para vocês, como a gente conseguiu perceber em algumas falas da Iracy, um pouco de atualização referente ao que a própria conjuntura incitava na Iracy, a sua maneira de falar, ou o que ela lembrava. E isso foi muito interessante para a gente poder captar tanto os silêncios da Iracy, a forma como ela rememorou algumas lembranças. Bom, mas quem era a Iracy, né? Vamos para essa parte. Quem era a Iracy? Era uma participação ativa das chamadas meninas da Faculdade de Filosofia. E, ao mesmo tempo, eu continuava atuando como professora primária na Sociedade Unificadora dos Professores Primários e também vinculada ao Partido Comunista Brasileiro. Ela nasceu no dia 17 de fevereiro de 1939, lá quando começa a Segunda Guerra Mundial, e ela faz inclusive essa brincadeira. Nasceu no bairro da Liberdade. Seu pai era Cândido Delfino Silva, que foi um trabalhador de bonde, né, operador de bonde, organizado sindicalmente, tinha um viés de sindicância muito voltado para o getulismo naquele momento, e ele teve uma influência central, né, na formação política da Iracy. Então ela traz o pai como uma referência política, de incentivo ao engajamento político, e a mãe, dona Anne Felice Castro, como uma figura de formação intelectual, né? A mãe de Iracy, tanto a mãe quanto o pai, ambos eram de classes populares, ainda de classes populares, mas tiveram esse impacto, né, aí na vida da Iracy. E aí, aos 12 anos, a Iracy começou a estudar muito cedo, na verdade. Desde os 4 anos ela já foi estudar na escola normal, ela participou dos primeiros jardins de infância, e quando ela está com 12 anos ela já se torna uma professora. Então ela vai começar educando pessoas de baixa renda dentro do próprio bairro da Liberdade, né, sendo professora leiga, e depois que ela se forma na escola normal, ela vai seguir basicamente o destino, o rumo, né, que era ali dado às pessoas que se formavam na escola normal, muitas vezes mulheres, que era se tornar professoras primárias. Então a Iracy, ela vai ser concursada, ela vai se tornar professora primária, primeiramente na escola Antônio Bahia, e ela vai dar, a partir desse ingresso na escola Antônio Bahia, seus primeiros passos na militância política. De que forma, né? Ela vai, a partir da própria atividade, né, de ensino, ela vai compreender a própria dificuldade de acesso que as classes populares, que as classes proletárias tinham à educação pública. Essa vai ser a primeira problematização dela. Ela vai perceber algumas irregularidades administrativas, por exemplo, né, em relação à educação primária, e isso vai ser o primeiro fator propulsor de engajamento para a Iracy se organizar na Sociedade Unificadora dos Professores Primários. E aí, aliado a isso, né, esse ingresso, a Iracy vai passar, né, vai ser aprovada na graduação na UBA, ainda era a UBA, a Universidade da Bahia, em pedagogia. Então ela vai ingressar em pedagogia em 59. E por que 59 é esse ano tão importante? A Iracy conta pra gente que logo no primeiro momento que ela ingressa na universidade, ela vai ser sondada por organizações políticas para estar se organizando politicamente. Então o movimento estudantil, ele vai ser o lugar de atuação principal da Iracy dentro da política baiana. Vai ser nesse contexto, quando ela entra na pedagogia, que ela vai ser alvo do recrutamento de 2 organizações.
primeiro da Juventude Católica e depois da Juventude Comunista, como ela conta pra gente no projeto Memórias da Educação na Bahia. Na universidade, entre a JUC e o PC, eu simpatizei mais com o PC. E fui para lá e participei ativamente de um movimento estudantil, ativamente mesmo. E fui parte dele. Bom, então no final dos anos 50, a Iracy vai ingressar na juventude do PCB e acho que é importante a gente localizar como é que estava o PCB nesse momento. O PCB, ele estava vivendo aí nessa transição dos 59 para os 60, que eu considero uma nova fase do partido. Então, tanto a Declaração de Março de 58 quanto o 5º Congresso do partido, que foi realizado em 60, marcaram uma nova fase que era uma fase semi-legal ali naquele momento. E com o Jango vitorioso, primeiro como vice, depois como presidente, né, proclamado presidente, existiram muitas questões aí nesse meio, mas que não dá pra gente conversar aqui sobre isso. O PCB ele vai estreitar suas relações políticas, né, inclusive com o governo. Então, o próprio Gorin dá conta de reuniões que existiam entre Jango, né, e militantes do partido, e o PCB vai acabar ganhando força. Vai ganhar força, vai ter maior inserção nos movimentos populares, nos movimentos de massa, vai estar fortalecido nos sindicatos, vai dar um próprio salto no sistema político, como eu disse, vai ganhar terreno entre as associações trabalhistas, vai trazer o tema da Revolução Brasileira, inclusive, né, para ascender ali naquele momento dentro da sociedade. Então era um momento muito bom para o partido, né? O começo da década de 60 e a própria campanha da legalidade vão ser momentos cruciais não só para o PCB, mas também para a UNE. Então a UNE, como uma entidade estudantil de esquerda, que estava inserida nessa vanguarda política e que estava associada aos movimentos populares, vai demarcar, né, que o perfil da UNE naquele momento era um perfil de associação das demandas estudantis às demandas populares, né? Ou melhor, as demandas conjunturais. E a Iracy estava totalmente inserida nisso porque fazia parte da União Nacional dos Estudantes. E aí Salvador era um polo de força política, né, nacional. Então, quem era o presidente da UNE? Era um baiano naquele momento, né? A gente tinha um baiano na presidência da UNE. A gente teve em Salvador escolhida como sede para ter o primeiro seminário nacional de reforma universitária, que foi um seminário, inclusive, que a Iracy contribuiu bastante, e esse seminário era muito voltado porque a reforma universitária vai se tornar a pauta central ali para a UNE naquele momento. No entanto, é bom a gente lembrar que a reforma universitária ela não se dissociava das questões conjunturais, inclusive a UNE defendia que a reforma era um passo dessa reestruturação social, né, que deveria existir dentro do país e se colocava os estudantes como vanguarda nessa mudança estrutural que deveria acontecer no Brasil naquele momento. A Iracy estava inserida nessa conjuntura, ela não só contribuiu para o seminário, mas ela também conta para a gente através de depoimentos, como eu falei para vocês, ao JEC, para os postulados da famosa Declaração da Bahia de 1961, que foi inclusive a declaração que ficava claro esses elementos que eu trouxe para vocês, que salientava a afirmação de que os estudantes, com um movimento que deveria ser um movimento de vanguarda responsável por conduzir a luta pela própria Revolução Brasileira. Então, esse momento foi um momento de muita propulsão do movimento estudantil. Em 1962, a gente vai ter o 2º Congresso de Reforma Universitária, que Iracy vai participar também. Além disso, a gente vai ter o 15º Congresso da UNE, e aí esse congresso é muito significativo. A Iracy vai participar como secretária de organização desse congresso, que vai ser um congresso do famoso Hotel Quintandinha, né, em Petrópolis, que foi alvo de um atentado por parte da Juventude Democrática e do movimento anticomunista, que foram organizações de extrema-direita naquele momento que atiraram indiscriminadamente na frente do hotel onde acontecia esse congresso. Bom, ainda na passagem dos anos 50 para os anos 60, né, durante esse período em que eu falei que ocorreram esses seminários, esses congressos, né, em que houve essa ascensão do Partido Comunista, existia também um momento de efervescência cultural. Foi uma efervescência que o Roberto Schwartz apontou, que contribuiu inclusive para um debate que vai influenciar, né, o modo de se produzir cultura, pautar cultura popular. E aí a gente tem vários exemplos. A gente tem o exemplo do cinema novo,
a gente tem o exemplo da Bossa Nova, do Teatro Arena. E quando a gente fala da Universidade Brasileira, né, nesse momento, essa efervescência aliada a outras determinações, elas foram sintomas do nascimento de uma experiência da qual a Iracy foi uma peça fundamental na Bahia, que foi a construção e a execução do Centro Popular de Cultura da UNE. Então o CPC, o famoso CPC, ele foi criado na gestão desse baiano, Oliveira Guanais, que foi o baiano que eu falei, que era presidente da UNE, e ele tinha o objetivo, o CPC, de difundir no meio estudantil e na sociedade brasileira o que eles chamavam de arte engajada, que tinha como centralidade apontar questões sociais através dos modos de expressão artísticas. Então, eles queriam articular novamente aquilo que eu também já apontei, a luta educacional, a própria luta política. E o lançamento do CPC na Bahia foi realizado no dia 5 de abril de 1962. E a Iracy esteve no lançamento, foi uma de suas fundadoras, junto com Capinã, junto com Josson Santos, com Nemésio Salles. E o CPC baiano, inicialmente, ele foi voltado para ações teatrais e para ações musicais, né? A fim de levar os seus espetáculos às favelas, aos sindicatos, aos locais de moradia, né? Aos locais de trabalho. E aí era a partir disso que eles eram ouvidos pela população. Tinham o propósito, como eu falei, de apontar quem era naquele momento os responsáveis, principalmente pela exploração da grande massa trabalhadora brasileira. Para mim, ela, desde que a divisão do trabalho se deu, ela é um processo de luta permanente entre, do ponto de vista capitalista, entre o capital e o trabalho, e ele perdura. E o CPC na cidade de Salvador, inicialmente, a Iracy, inclusive, lembra desse episódio, ele tentou atuar no convencimento da população à eleição de Valdir Pires, em 62, a governador da Bahia naquele momento. Ela relatou um pouquinho desse episódio na oitiva Comissão da Verdade da UFBA. Bom, no entanto, o envolvimento da Iracy dentro do CPC baiano, ele não vai se dar tanto voltado para essas questões musicais, teatrais e tudo mais. A Iracy, ela vai ser a principal peça no braço da alfabetização, que também era um braço do CPC. Por quê, né? Iracy já era educadora há um bom tempo. Além disso, ela já tinha participado de uma ação que foi a de educar, de alfabetizar os trabalhadores do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas é de Edgar Santos, então ela participou de uma campanha que foi comandada pelo professor Nelson Pires, que convocou a UEB, na época Iracy era da UEB, para alfabetizar os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores da cozinha do Hospital das Clínicas. E além disso, então a Iracy já tinha essa experiência de alfabetização, mas para além disso, ela também tinha sido aluna de Paulo Freire. E ela foi aluna de Paulo Freire na Sudene, e ela tinha, por causa disso, o domínio do método freiriano, além de ser amiga de Paulo Freire. Paulo Freire chegou a vir para a Bahia preparar a equipe para ministrar um curso e que seria também de realização, de aplicação para essa alfabetização que o CPC fazia. Nesse momento, Iracy já tinha participado de uma ampla campanha de alfabetização em Queimadinho, no bairro do Queimadinho, lá em Feira de Santana. Mas quando isso vem para Salvador, né, quando o CPC se volta para a alfabetização em Salvador, a ditadura é instaurada e, de fato, o CPC é imediatamente destruído, né? A sede vai ser destruída, os militantes vão ser perseguidos, e o CPC vai acabar nesse momento, no momento de golpe. Então, durante as memórias da Iracy, tem uma coisa que a gente também consegue perceber, que é como ela atribui ao partido, né, boa parte das oportunidades que ela teve. Então, seja de aprendizado formativo, seja da participação em congressos, seja pela participação em seminários, seja pela própria ação política daquele momento, né? E inclusive sua atuação no CPC. Então ela atribui muito ao PCB, muito ao partido, né? Todos esses aspectos. E se tem uma coisa que ela atribui ao PCB, né? É a oportunidade que ela teve de conhecer a União Soviética em 1963. Quando ela esteve entre a delegação de mulheres que foram à União Soviética participar do 6º Congresso Mundial de Mulheres, que aconteceu em Moscou. Foi um congresso que teve uma boa repercussão nos jornais baianos, então por duas razões, eu diria, tanto pela Valentina Tereshkova ter acabado de ir ao espaço, né, foi a primeira mulher indo ao espaço, como também pelo próprio congresso que acontecia naquele momento, que contou com 119 delegações de países diferentes, né? Então teve um impacto
muito grande dentro dos jornais. E Iracy pontuou, inclusive, que ela foi convidada a ir à China, né, por parte da delegação chinesa, mas por força de retornar ao Brasil, ela precisou voltar porque ela estava dentro da organização central do Seminário Estudantil do Mundo Subdesenvolvido. Então, eu não vou poder contar para vocês toda a trajetória política da Iracy antes do golpe, né, muita coisa, então não vou poder falar muito da sua ida a Recife, de quando ela foi aluna de Paulo Freire, do seu quase ingresso no governo dos Arrais, ela acabou não aceitando, mas eu vou ter que precisar caminhar um pouquinho para a gente compreender como foi essa questão da experiência repressiva. E aí a gente já está mais ou menos em 63, quando ela foi para o Congresso Mundial de Mulheres, seu retorno e tudo mais. Em 63, já na Bahia, a Iracy vai trabalhar no Plano Trienal da Educação, que aqui na Bahia foi coordenado pelo professor Joaquim Batista Neves, né, que convidou a Iracy para trabalhar na execução do PTE. E o PTE ele aprofundou o diagnóstico da situação educacional brasileira e foi responsável por propor diretrizes de governo para melhorar, por assim dizer, a própria execução dos projetos de educação. E vai ser nessa atuação do PTE, né, no plano trienal, que a Iracy vai viver a sua primeira situação de perseguição, de experiência de repressão, já no primeiro momento, né, na primeira semana de abril de 64. E esse capítulo, né, na minha monografia, o capítulo da repressão, eu chamo de Por Entre Fotos e Nomes, Sem Livros e Sem Fuzil. E vocês vão entender mais ou menos o porquê. Bom, como eu disse, a Iracy trabalhava na equipe da PTE, que na época ficava no bairro do 2 de Julho, e na primeira semana já do golpe empresarial militar, e eu chamo de fato o golpe empresarial militar me associando às formulações do René Dreyfus, né, que não só responsabiliza aí os militares por operarem esse golpe e esse regime, mas também as classes empresariais brasileiras e internacionais, por isso que eu uso esse termo. Mas a Iracy, logo na primeira semana, ela foi avisada, quando ela estava trabalhando no PTE, que existia um jipe, né, alguns militares ali procurando ela para prendê-la. Ela vai acabar fugindo, ela vai acabar passando um tempo escondida na casa de um amigo. Esses primeiros momentos foram bastante cruciais para ela, né, para o próprio impacto que isso teve na vida pessoal. Não só pela própria perseguição, mas também porque ela vai ver os dois irmãos presos também ali no primeiro momento do golpe. Na verdade, o Pedro Castro, o irmão da Iracy, que foi presidente do DCE, já tinha sido detido no episódio da aula inaugural da reitoria da Universidade da Bahia. E o irmão mais novo de Iracy, o Ney Castro, ele foi procurar refúgio ali nos primeiros momentos do golpe na residência universitária, mas acabou que todo mundo que estava na residência universitária foi presa no dia 2 de abril de 64, né, quando a residência foi invadida, e todo mundo foi preso, como o Maurício Brito apresenta no trabalho dele. Mas o golpe, né, e o regime, eles vão atingir duramente a Iracy, duramente a sua vida profissional. Ela não é uma militante que chega a ser presa, não é uma militante que chega a ser torturada, mas vai ter um impacto muito relacionado tanto à perseguição psicológica, porque ela se sentiu o tempo inteiro vigiada. Portanto, eu acho que eu não posso me entender como vitimizada nisso tudo, apesar do que eu vou contar. Quanto à perseguição dentro do mundo do trabalho, né? Ela vai praticamente perder todos os seus empregos. Então, desde o começo, ela já estava quase para ser contratada na UBA, né, na época. Ela já tinha dado aula, inclusive, o contrato dela já estava pronto, mas o contrato dela vai ser suspenso por causa do golpe, né? Então, ela vai perder esse primeiro emprego já em função do AI-1. Depois dos primeiros momentos, né, em que ela teve seus irmãos presos, em que ela teve a sua casa invadida, em que ela teve seus livros todos apreendidos, por isso sem livros e sem fuzil, a Iracy vai ficar refugiada na casa de parentes por um tempo, né, vai ficar escondida, e junto com seu irmão Pedro, ela vai ser indiciada em um dos inquéritos que apurou as atividades do CPC e foi apontada dentro desse inquérito como membro do Partido Comunista. A gente tem esse inquérito aqui da plataforma Brasil Nunca Mais. E aí ela teve que se deslocar nesse momento em clandestinidade para outro estado. Então ela vai passar um tempo morando em São Paulo para ficar um pouco livre das forças repressivas aqui na Bahia. Lá em São Paulo ela vai se associar ao PCB paulista. Ela falou que ela teve muita dificuldade de atuar politicamente ali, mas que de toda forma ela estava ligada ao partido, né? O partido, o PCB, que decidiu pelo enfrentamento pacífico, isso sem fuzil. Iracy não se associou à luta armada, não pegou em armas, né? Continuou sendo militante do PCB durante a repressão.
E quando ela volta de São Paulo, ela já vai ser atingida pelo AI-2, que vai demitir ela do Estado. Ela era concursada do Estado, como eu contei pra vocês, então ela vai ser cassada, ela vai perder o seu concurso, não vai ter direito ao seu emprego, e é a partir daí que a Iracy vai recorrer ao exílio, né? Porque ela não tinha mais nada que ligasse ela, na verdade. Então ela, naquele momento, alguns órgãos internacionais, inclusive, ajudavam com o exílio, né, para livrar de alguma maneira, auxiliar o que eram considerados inimigos do regime ali. E aí a Iracy, ela vai conseguir ir morar no Chile, né, e fazer um curso no Chile por um tempo, vai realizar uma especialização lá para também ficar livre da repressão. De toda forma, a Iracy só passa um ano no Chile, né? Quando ela retorna ao Brasil, ela mesma coloca que ela foi alvo de fiscalização constante por forças repressivas. Isso a gente também atesta junto aos documentos da repressão, que ainda citavam a Iracy. Eles vão convocar ela diversas vezes para demarcar a vigilância, então para dizer, nós estamos de olho em você, nós sabemos para onde você está indo, nós sabemos quais são os estados que você está frequentando. E aí ela também vai ser afetada, por último, né, por uma terceira demissão, que vai ser quando a pressão da ditadura, né, da repressão, vai obrigar, na época, o Miguel Calmon, que era governador do estado, a afastar ela da elaboração das reformas administrativas, né, que eram as reformas administrativas de 71. Ela vai ser demitida do cargo de técnico da Comissão de Planejamento. A gente também tem esse documento da repressão que aparece na plataforma Brasil Nunca Mais. Então, nos trechos de seu depoimento, a Iracy relata muito emocionadamente aquilo que seria o extrato final das suas memórias. E durante o período em que sua militância, durante o período em que sua vida, em que sua profissão estiveram refém do Estado e da repressão brasileira. E aí cabe a gente lembrar daquela questão que eu trouxe lá no começo, de como a narração do fato, ele se molda, né? Ele se refaz, principalmente frente ao seu presente. Então, as várias demissões, as perseguições, as prisões familiares, os inquéritos que a Iracy sofreu, eles aparecem nesse momento ali da oitiva, né, como chagas vencidas, como vitória, de certa forma. Isso revela a possibilidade da Iracy ter modulado essa memória, a sensação de justiça que os esforços da Comissão Nacional, das comissões municipais e estaduais traziam naquele momento. Já foi amplamente discutido pela historiografia brasileira, já foi problematizado também o silenciamento, o apagamento e o esquecimento da memória frente ao regime militar brasileiro, que é justificado, por exemplo, pela inexistência de monumentos para mortos e desaparecidos, pela lei da anistia, que confere perdão aos crimes cometidos pelo Estado durante o período, que inclusive foi ratificado recentemente por decisão do Supremo Tribunal Federal. E, mesmo assim, o sentimento descrito, não só por Iracy, mas também foi compartilhado por outros depoentes, eu consegui identificar esse movimento, eles proferem que eles não foram vítimas da ditadura, né? Que eles foram sobreviventes. Mas nós não somos vítimas, nós somos vitoriosos, eu não tenho a menor dúvida disso. E essa compreensão, mesmo frente aos elementos apresentados que a gente tem com relação à memória referente à ditadura militar, pode fazer parte também de como essa categoria vítima ela foi modificada durante o longo do tempo. Mas principalmente, eu diria que a sensação de justiça que aquelas comissões por todo o Brasil traziam para essas pessoas que passaram por esse processo tão difícil de suas vidas. Por fim, acredito que é isso, né? Esse trabalho, ele se preocupou em trazer à tona um pouco de uma trajetória que ainda não tinha sido investigada por ninguém, que é a trajetória dessa mulher, né, dessa militante comunista, Iracy Picanço. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da sua história. A história da Iracy é muito mais complexa do que é possível apresentar num vídeo. Eu espero estar podendo lançar um material escrito em breve, né, contando melhor, refazendo melhor essa trajetória, esses fragmentos de trajetória e de resistência. Mas é isso, né? Iracy hoje é uma figura que nós temos que lembrar com uma certa reverência por tudo que passou, por tudo que viveu, por onde chegou, né? A Iracy se tornou diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, ela conseguiu ser uma acadêmica de respeito, tem várias publicações, teve especializações internacionais, então, de fato, ela conseguiu ascender, né? Ainda que tenha passado por esse processo tão difícil que foi a ditadura militar.
deem seu like, seu joinha, se inscrevam e vamos continuar trazendo à tona a história de grandes mulheres que estiveram a serviço aí da luta política, né, e do sonho na transformação dessa sociedade numa nova sociedade. Eu espero que isso também possa inspirar um pouco esse momento tão difícil que a gente tem vivido no Brasil atualmente. Tá bom? Um cheiro para todos, beijo e é isso aí. Me orgulha e é um legado que eu deixo para meus filhos, meus netos e para as crianças e os jovens do Brasil, a quem dediquei minha vida.